Queridos irmãos, graça e paz a todos. Queremos falar da nossa alegria por estarmos juntos mais uma vez. É bênção de Deus a oportunidade que Ele nos concede de realizarmos mais este culto para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Nós chegamos ao mês de outubro e este é um mês muito especial para todos nós. Nele nós agradecemos ao Senhor pelo aniversário da nossa querida igreja. Se Deus quiser, no próximo dia 10, ela estará completando 77 anos de história. E nós agradecemos ao Senhor pela vida da nossa igreja, por este tempo em que ela tem sido usada pelo Senhor para a expansão do reino de Deus. Louvamos a Deus por tantas vidas transformadas, salvas. Louvamos ao Senhor por seu cuidado, zelo para conosco. Louvamos pelos feitos do Senhor sobre a igreja e através dela. Louvado e bendito seja para sempre o nome do nosso Deus. A nossa igreja mãe é a primeira igreja de Niterói. E o pregador deste culto será exatamente o pastor da igreja, o reverendo Fernando Cabral, querido amigo de tantos anos, a quem agradecemos o carinho pela nossa igreja e por quem oramos para que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que a graça do Senhor seja com o nosso querido irmão, que a bênção do Senhor seja com a primeira igreja e que todos nós sejamos abençoados na realização deste culto de adoração ao Senhor. Também queremos dizer que certamente há uma expectativa muito grande pelo retorno aos cultos presenciais. E se Deus quiser, muito em breve nós estaremos de volta à casa do Senhor, no preenchimento de todo o protocolo necessário para este retorno, na direção do nosso Deus, na orientação do Santo Espírito de Deus. Estaremos retornando em breve à casa do Senhor e isto certamente é motivo de alegria e de adoração a Deus por parte de todos nós da igreja. Senhor nosso Deus, querido, amado, bendito Pai, celebramos, Senhor, o Teu nome, rendemos graças a Ti, com alegria, Senhor, nos apresentamos diante do Teu altar para tributarmos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos, ó Pai, por este culto, por esta celebração ao Teu nome, que Tu recebas como expressão de nossa gratidão por todas as bênçãos do Senhor a nós. Agradecemos a Ti por Teu cuidado, zelo para conosco. Agradecemos por Tua santa palavra ao nosso coração. Agradecemos, Senhor, especialmente neste mês de outubro, pelo aniversário da nossa querida igreja. Louvamos a Ti pela existência da igreja de Barro Vermelho. Agradecemos por sua história. Agradecemos pelo cuidado do Senhor, pelo zelo do Senhor ao longo de todos estes anos. Obrigado, Senhor, que Tu continues a abençoar, a assistir a Tua casa. Que o Senhor sempre firme a igreja na palavra do nosso Deus, que ela seja fiel a Ti em tudo e possa cumprir, Senhor, a sua missão de propagação do Teu reino, de pregação e testemunho da Tua palavra e do nome excelso do Senhor Jesus Cristo. Aceita, Senhor, este culto. Abençoa a palavra que vamos receber através do Teu servo, reverendo Fernando. Que ele seja usado por Ti na exposição da Tua palavra e que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe o culto que ofertamos ao Teu nome e nós o fazemos com muita alegria, com muita gratidão neste mês de aniversário da igreja e oramos
no nome de Jesus. Amém. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, ela enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche
enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, meu Rei, meu Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade, Verdade vai sempre reinar. terra e céus glorificam seu santo Nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. O Rei exaltado nos céus, aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu
nunca vidas vagas procelosas são. Ser com desalento julga tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outro cheio de ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Boa noite, amada igreja. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura bíblica, Efésios 2, de 1 a 10. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Perto quero estar, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há em me render-te a adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco ser, se comparado ao que estou apenas certo, meu amigo me tornei.
Boa noite, queridos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando e participando deste culto de gratidão pelo aniversário da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. Quero agradecer ao pastor Joel, querido amigo, ao conselho da igreja, a honra do convite, não só por ser uma igreja tão próxima, tão amiga, de irmãos tão queridos, mas por ser uma igreja filha da primeira igreja presbiteriana de Niterói. É assim que nos vemos, é assim que nos sentimos, de maneira que sempre é uma honra poder voltar a esta casa, a estes irmãos, hoje não diretamente do templo, em função da pandemia, não do templo da igreja filha, mas do templo da igreja mãe. Nós estamos aqui como igreja mãe, como pastor da igreja mãe, a primeira igreja, para parabenizar e trazer esta palavra de incentivo, de motivação, de encorajamento à vida da igreja, sobretudo de gratidão. Nós estamos assim nos juntando a vocês neste ato de celebração, neste ato de gratidão a Deus por todos esses anos já vividos na presença de Deus, por esses 77 anos, segundo o reverendo Joel nos informou, 77 anos de caminhada, 77 anos de perseverança na obra do Senhor, abençoando o município, a cidade de São Gonçalo e tantos outros lugares onde a igreja tem conseguido chegar, e que Deus assim abençoe a Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, seu conselho, seu pastor, sua junta diaconal, sua liderança, seus membros, a cada um de vocês e a você que ouve, que recebe esta mensagem, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós gostaríamos, nesse momento, de abrir o Salmo de número 116, que será o texto da nossa meditação. Para quem não conhece, eu sou o pastor Fernando Pereira Cabral, pastor da primeira igreja de Niterói, e a convite do reverendo Joel, aqui estamos com muita alegria no coração. O Salmo de número 116, tema da nossa reflexão, nos diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Mas que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você poderia orar comigo neste momento? Vamos orar ao Senhor. Deus querido, obrigado por esta igreja. Obrigado por esta celebração. Obrigado por este aniversário. Obrigado porque o Senhor é quem sustenta a tua igreja. Que ela seja fortalecida. Que ainda que afastados alguns, ó Deus, em função da pandemia, mas nós estamos juntos no Senhor e que muito em breve estejamos nos reunindo, nos congregando plenamente com todo o povo, sem a ausência de ninguém, ó Deus, porque o Senhor é aquele que há de fortalecer a tua igreja neste tempo difícil. Agora, Senhor, fala conosco, porque a tua voz nos alimenta, a tua voz nos abençoa, a tua voz nos direciona, a tua voz nos mantém de pé, a tua voz ergue o desvalido
e nos abençoa. Fala conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. A tua igreja anseia por ouvir a tua voz, apesar das limitações deste que fala, apesar das limitações do pregador. Fala conosco por intermédio deste teu servo também, em nome de Jesus. Amém. Escolhi este salmo para a nossa meditação porque este salmo me traz a resposta para o tema de gratidão de uma forma didática, de uma forma simples, de uma forma fácil de entender. 3 perguntas que eu faria, perguntas básicas, que este salmo responde de uma maneira muito clara, muito precisa, muito objetiva. Primeiro, a quem agradecer? Segunda pergunta, por que agradecer? Terceira pergunta, como agradecer? A quem você quer agradecer neste dia? Nesta festividade, nesta celebração, neste momento em que nos unimos, ainda que virtualmente. Por que você quer agradecer? E como você quer agradecer? Se queremos agradecer segundo a vontade de Deus, nenhum outro lugar melhor para encontrarmos a sua vontade, senão na sua palavra, senão nas Escrituras. E este salmo o faz com uma beleza extraordinária. É um salmo de gratidão, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você pode contar os benefícios do Senhor? Cantar o hino precioso que diz: se da vida as vagas, as dificuldades, as ondas procelosas, agitadas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se fosse dada a oportunidade para os irmãos mais antigos da igreja gravarem um vídeo e postar de motivos de gratidão, quantos motivos de gratidão ao longo da caminhada da igreja de Barro Vermelho nós teríamos para contar, para testemunhar. Mas mesmo você que chegou ontem, eu tenho certeza que você tem algo e tem muito a agradecer. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber quando queremos agradecer é a quem estamos agradecendo. O salmista está agradecendo a Deus pela bênção recebida, pelo milagre recebido, pela vida. A quem ele está agradecendo? O verso 1 responde: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Amo o Senhor. Esse Senhor está com letra maiúscula. Esse Senhor no Antigo Testamento é Adonai. A palavra usada para substituir o nome de Deus que muitas vezes eles deixavam de escrever, ou trocavam de pena quando iam escrever, tal era a reverência e a santidade que tinham com o nome de Deus. E aí eles se referiam a Ele como Senhor. O Adonai do hebraico, o Kyrios do grego no Novo Testamento. Senhor está com letra maiúscula, porque não é um Senhor qualquer, não é um homem, não é um ídolo. Amo o Senhor. Quem é o Senhor a quem o salmista se refere? No Salmo 115 ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Esse é o Deus a quem o salmista se refere, o Deus que está no céu.
O Deus a quem Jesus orando disse: Pai nosso que estás no céu. O Deus eterno, o Criador eterno, aquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que pode todas as coisas. No céu está o nosso Deus. Prata e ouro são ídolo dos homens, obra de suas mãos, diz o Salmo 115. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, os que neles confiam, porque Israel confia no Senhor. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor a quem o salmista se refere não é um Senhor feito por mãos humanas, não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus criado pelo artífice, mas é o Deus que tudo criou, como diz o apóstolo Paulo. É o Deus que não precisa de quem o leve, quem o carregue. Pelo contrário, é Ele quem nos fez, é Ele quem nos dá o respirar. É por Ele que nós nos vivemos, nos movemos e existimos. É o Deus desconhecido que Paulo anuncia em Atenas. É a esse Deus que o salmista se refere: amo o Senhor. Que darei a esse Senhor, a esse Deus, por todos os seus benefícios para comigo. É a esse Senhor que a Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho agradece, neste momento, neste culto de celebração, pelos seus 77 anos. A quem agradecer? Agradeça a Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Agradeça ao Senhor do céu e da terra. Agradeça ao Eterno, agradeça ao Criador, aquele que te fez e aquele que permitiu vir à existência a Igreja de Barro Vermelho. Aquele que salvou, aquele que trouxe os seus membros, aquele que os ajuntou e assim formou a sua igreja. Em segundo lugar, por que agradecer? Por que agradecer a esse Deus eterno, a esse Deus vivo, a esse Deus que fala, a esse Deus que ouve? A diferença entre o Deus a quem agradecemos e os outros deuses é que os outros deuses passam, os ídolos passam, os homens passam, os grandes líderes passam, deixam o seu marco, sua história, seu legado, mas ficam no passado. O Deus a quem o salmista se refere, o Deus a quem celebramos neste momento, o Deus a quem nos curvamos para agradecer, é um Deus vivo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Essa é a grande diferença, que esse Deus se encarnou em Cristo Jesus. Esse Deus morreu por nós, mas esse Deus ressuscitou em Cristo Jesus para vencer a morte. Então Ele se torna o Deus da esperança, porque o maior de todos os inimigos, que era a morte, foi derrotado. Não é à toa que Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque esse Deus maravilhoso. Então agradeça pela igreja, agradeça pela caminhada, mas agradeça por sua vida, agradeça por sua existência, agradeça pelo seu respirar, agradeça por sua salvação em Cristo Jesus. E se você ainda não a tem, agradeça porque ela está disponível a você hoje. Em Cristo Jesus você pode ter a salvação eterna. Em segundo lugar, por que agradecer? Diz o verso 2: porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Agradecer porque Ele me ouve, agradecer porque eu tenho um Deus que ouve as minhas orações. E aí do verso 3, Ele fala da sua experiência. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor,
ó Senhor, livra minha alma. Eu não sei o que aconteceu com o salmista, o texto não deixa claro, mas foi algo tão terrível que ele chama de laços de morte, ele chama de angústia do inferno, alguma coisa que se abateu sobre ele. Não sei se um problema grave, não sei se uma enfermidade grave, mas algo muito sério, que o deixou em tribulação, que o deixou em tristeza, que o deixou deprimido. Talvez essa seja a situação de alguns de nós, de alguns que nos assistem. Talvez você esteja deprimido, talvez você esteja abatido, talvez neste encerramento de mês, chamado Setembro Amarelo, em que se dedica à reflexão ao suicídio, você lembre que o salmista passou por uma experiência. Só que ao invés de dar cabo à sua vida, diz o verso 4, que ele então invocou o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra minha alma. Ele recorreu a esse Deus maravilhoso, em oração. E o que ele descobriu? O verso 5 diz que ele descobriu que compassivo e justo é o Senhor, que o nosso Deus é misericordioso. Ele descobriu, diz o verso 6, que o Senhor se preocupa com os simples, com os humildes. Eu achava-me prostrado e ele me salvou. Veja que experiência maravilhosa. Veja porque agradecemos a esse Deus a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada ano, a cada aniversário, a cada oportunidade de celebrar. Porque ele ouve as nossas orações. Porque ele se preocupa com os humildes. Ele se preocupa com você aí. Não importa se você mora num condomínio ou se você mora num lugar de difícil acesso. Não importa se você trabalha ou se você tem um carro ou se você não tem bem algum. Ele se preocupa com aqueles que são humildes de coração. O Senhor cuida dos simples. Eu achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego. Descansa, minha alma, tenha paz, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Que Deus extraordinário. Obrigado, Senhor. Sossega, minha alma, porque o Senhor é bom para contigo. O Senhor te abençoa, livrou da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Deus não salva por parte, mas Deus salva completo. Ele enxuga as lágrimas daquele que está chorando, deprimido. Ele livra os pés da queda, levanta o abatido. Mas mais do que isso, ele livra a alma da morte, inclusive da morte eterna. Por que agradecer? Porque o nosso Deus ouve as orações. Jesus disse, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, receberei. Crendo, recebereis. Jesus deixou o seu nome para que nós pudéssemos orar e sermos abençoados. E por fim o salmista diz, como devemos agradecer. Que darei ao Senhor? Por tantas bênçãos, por tantos benefícios, por tantas maravilhas para comigo, sendo eu pecador, sendo eu não merecedor. Ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação. Verso 13, eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou cumprir os meus votos ao Senhor. Eu vou andar na presença do Senhor. Primeiro passo para se agradecer a Deus por qualquer bênção é tomar o cálice da salvação. Jesus diz, se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que Jesus está dizendo com isto? Ele está dizendo que se nós não vivermos a vida que Ele tem para nós, se nós não vivermos na sua presença, não caminharmos como Ele caminhou,
não andarmos com Ele, não vivermos aquilo que a vida cristã nos proporciona, nós não temos parte com Ele. Tomar o cálice da salvação significa, primeiro, reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Meus pecados deveriam me levar à cruz. Meus pecados deveriam ser pagos por mim. Só que o preço era muito caro, o preço era a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente que Deus nos dá pela sua graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus então veio e morreu por mim, no meu lugar, pagou a minha dívida. E agora Ele me oferece, tudo que eu tenho que fazer é apenas receber. Como quem recebe um remédio. Não basta saber o remédio, não basta ir ao médico, tomar conhecimento do remédio, é preciso ingerir o remédio, é preciso beber o remédio, é preciso introduzir o remédio. Não basta saber que Jesus me salvou. Não basta saber que Ele morreu por mim. É preciso recebê-lo, confessá-lo no meu coração e com os meus lábios. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é tomar o cálice da salvação. Imagine você que alguém lhe comprasse um presente e lhe oferecesse. E esse presente custasse muito caro, mas a pessoa te ama tanto que ela faz esse sacrifício. E aí ela chega com um presente que oferece e você diz, eu vou pensar. Ou talvez você diga, não quero esse presente. O que você faria se alguém lhe desse um presente com todo o amor, com muito carinho, muito caro? O mais digno que você faria é dizer, muito obrigado, eu não tenho como pagar esse presente, mas eu o recebo de todo o coração. Imagine que você estivesse muito doente, prestes a morrer, e alguém chegasse para você e dissesse, olha, eu encontrei a solução, encontrei o remédio, e eu estou aqui com o remédio, te dizendo, se você tomar isso, você fica curado. E você dissesse, não, eu não quero tomar. Como se sentiria essa pessoa que tanto te ama e que quer ver você curado? Tomar o cálice da salvação é receber a salvação que Jesus Cristo já fez na cruz. E tudo que você precisa fazer é recebê-la na sua mente, no seu coração. Tomarei o cálice da salvação. Sem isso, nenhum culto é válido. Sem isso, nenhuma oferta é válida. Sem isso, nenhuma outra atitude de gratidão é válida. O primeiro passo é receber Cristo no seu coração como Salvador e Senhor. Mas ele segue adiante dizendo, tomarei o cálice da salvação e então invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é orar, é falar com Deus. Invocá-lo-ei todos os dias da minha vida, não apenas quando a tribulação bater a porta, mas também e especialmente nos momentos de celebração, como neste momento estamos fazendo, agradecendo a Deus pela sua palavra. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E por fim ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E lá no final ele diz, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, nos atos da casa do nosso Deus, aleluia. Quantas vezes na hora da tribulação, na hora da dor, a gente faz um voto a Deus. A gente pede algo a Deus e faz um monte de promessas. Mas tão logo somos abençoados, às vezes nós esquecemos. O salmista diz, não. Eu quero agradecer a Deus tomando o cálice da salvação, eu quero agradecer a Deus orando e andando com Ele, lendo a sua palavra, e eu quero agradecer a Deus cumprindo os votos que eu fiz a Ele. Os votos que eu fiz na minha profissão de fé, os votos que eu fiz no meu batismo, cumprirei os meus votos ao Senhor. Onde? Na presença de todo o seu povo. No meio da igreja, no meio de ti, ó Jerusalém.
mesmo que talvez você não esteja podendo ir agora à igreja, principalmente você a quem nos dirigimos da Igreja de Barro Vermelho, que você faça um voto e diga ao Senhor: Senhor, tão logo o Senhor nos permitir estar juntos novamente, livremente nos reunirmos, eu estarei na tua casa. A pandemia preocupa alguns pastores e alguns líderes. No que diz respeito à casa do Senhor, porque alguns crentes estão gostando dessa situação de ficar em casa. Se isso incomoda alguns, tem agradado a outros. E talvez outros, quando terminar a pandemia, não tenham o mesmo ânimo de retornar, ou achem que possam retornar e vir quando quiserem, ou quando acharem que convém, e perderem então a paixão e o compromisso e o zelo que tinham com a casa do Senhor e com o Senhor desta casa. Não, meu querido, que isso não esteja no seu coração, que isso não passe pela sua mente, que tão logo você possa estar junto na casa do Senhor, você possa dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e você possa subir à casa do Senhor para adorar e louvar pelos 78, 79, centenário, por tantos anos quantos o Senhor permitir você estar presente, você adorar a Deus, que você o faça em perseverança, em maneira de agradecer a Deus. Nós queremos encerrar apenas relembrando as 3 perguntas. A quem agradecer? Não há outro como Ele. Esses dias cantávamos uma canção que diz: não há outro como Tu, não há outro como o Senhor. Proste-se agora, curve-se agora, agradeça a Deus, agradeça pela sua igreja, agradeça pela sua vida, agradeça por esse Deus maravilhoso, agradeça por esse Deus que ouve oração. Por que agradecer? Porque Ele ouve a sua oração. Se você olhar para trás, de quantas tribulações Ele já te livrou. E por fim, como agradecer? Se você não recebeu a Cristo, confesse-o no seu coração nesta noite, receba-o. Esta é a melhor maneira de você agradecer pela sua vida. Filho meu, dai-me o teu coração, diz o Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você já entregou sua vida, seu coração, se você já serve ao Senhor, então cumpra os seus votos ao Senhor. Inclusive os votos que diz o salmista, de invocar o seu nome todos os dias, de estar todos os dias com Ele em oração e meditando na sua palavra, e de permanecer frequentando a casa do Senhor sempre que possível, enquanto a saúde lhe permitir, que você não abandone nem o Senhor e nem a sua casa. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, oremos mais uma vez ao Senhor. Pai querido, mais uma vez na Tua presença, nos curvamos para dizer-te muito obrigado. Obrigado porque Tu és o Deus que ouve as nossas orações. Podemos, como o salmista, dizer: ama ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Obrigado porque Tu és o Deus que nos abençoa, que nos salvou. E Tu és o Deus com quem queremos andar todos os dias, invocar o Teu nome todos os dias e andar na Tua presença. Deus, nós Te amamos e nós Te louvamos por esses 77 anos desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Nós queremos expressar o sentimento que temos no coração, e tenho certeza que é também o de vocês, que é o sentimento da alegria e da gratidão a Deus, porque nesse mês de outubro nós estamos comemorando mais um aniversário de nossa igreja. Deus, pela sua graça e misericórdia, tem permitido que ao longo dos anos nossa igreja no município de São Gonçalo seja uma agência proclamadora do Evangelho de Cristo, e que ali a palavra de Deus seja pregada. E nós queremos agradecer ao nosso Deus, e para isso nós convidamos o irmão a baixar a sua cabeça e vamos juntos orar ao nosso Pai.
bondoso Deus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, adoramos. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai, por todo sempre. Nós queremos, Senhor, expressar toda a nossa alegria, Pai, toda a nossa gratidão, porque nesse mês de outubro, nós estaremos comemorando mais um aniversário da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. E nós sabemos, ó Pai, que somente por sua graça e misericórdia, esta igreja até hoje, ela se faz ali presente. Tu, ó Pai, tem sustentado e nós temos ali condições, Senhor, de proclamar a Tua palavra, de levar a outras pessoas o Evangelho de Cristo. Nós te louvamos porque Tu tens nos abençoado, ó Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais. Tu tens sustentado, Senhor, o povo que ali congrega. Te agradecemos as bênçãos, Senhor, que Tu tens derramado, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. Mas te pedimos também, Pai, que continues a fazer com que possamos permanecer firmes, ó Pai, em nossa fé em Cristo Jesus, permanecermos firmes, ó Pai, na pregação da Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra, ó Pai. Te pedimos que venha abençoar o nosso pastor, toda a liderança da igreja, conselho, junta diaconal, demais sociedades internas. Pai amado, que todos que ali congregam sejam alvo, Senhor, da Tua graça e da Sua misericórdia. Aceite, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração pelas incontáveis bênçãos recebidas das Tuas mãos. E oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, nosso único, suficiente e eterno Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, sustentador dos céus, da terra, de tudo que neles há, e que o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo de Deus repousem sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.